Bom, nem sempre, eu não gosto de usar, como eu estava dizendo, vocês têm lá na plataforma o plano de ensino, e aí vocês vão poder acompanhar aquilo que nós vamos fazer aqui, tá? Mas tem algumas coisas que vocês vão precisar observar, porque senão isso vai dar uma certa confusão. Eu vou já explicar o que é. Em síntese, nós vamos fazer um panorama de todos os movimentos, ou dos principais grandes movimentos da literatura americana e algumas das principais obras de cada movimento. Eu não gosto muito de usar a palavra período, porque vocês devem lembrar, né? Eu não sou o único que falei isso com vocês, tá? A gente conversou sobre isso lá na teoria literária, se vocês estão lembrados, mas existe muita controvérsia com relação à data de início, à data de fim, quando a gente fala em período literário. Até porque, quando um período vai terminando, o outro já começou. Então, é muito complicado a gente estabelecer datas estanques com relação a um período da literatura, tá? Então, vocês vão ver, se vocês forem estudar, que alguns autores consideram um ano tal, outros consideram um ano X, outros Y. Isso não altera as características que cada movimento teve, tá? Não só dos autores, como das obras, certo? Então, eu vou preferir usar a palavra movimentos. Então, qual é a nossa ideia aqui? A nossa ideia é observar cada um desses movimentos, desde a formação da literatura americana até o movimento de hoje, tá? Vamos dizer assim, um movimento mais contemporâneo, certo? E, dentro de cada um desses momentos, estudar os autores principais e algumas das suas principais obras. Isso vai nos trazer dois aspectos importantes que vocês devem observar lá no plano de ensino. O primeiro deles é que lá nós temos aulas. Então, por exemplo, aula 1, aula 2, aula 3. Mas na plataforma, o que vocês têm é semana, tá? Então, vocês precisam ter um certo cuidado com isso, porque senão vocês vão dizer assim, olha, não está batendo o plano com o que nós estamos fazendo. Então, a primeira coisa, o que vai valer para as pontuações de vocês é o que está lá na plataforma, tá? O que nós vamos fazer nas aulas pode ser que seja um pouco mais à frente do que está lá no plano de ensino. Por quê? Porque vocês têm 2 aulas por semana. E como lá no plano de ensino tem aula 1 e aula 2, praticamente 2 semanas serão uma semana só. Deu para vocês me compreenderem? Então, vocês vão perceber agora no início que o primeiro movimento literário, né, vamos dizer assim, o primeiro momento literário que nós vamos estudar é o movimento, né, o período, o tempo colonial. Então, amanhã, nós já vamos aqui na sala falar sobre a primeira obra. Mas lá no plano de ensino, talvez isso não coincida com o que vai acontecer aqui, com relação à plataforma que eu estou falando. Então, observe o seguinte, lá no plano e na plataforma é o que está valendo. Então, lá na plataforma, a atividade daquela semana é aquela. Mesmo que nós já tenhamos discutido aquele aspecto aqui durante as nossas aulas. Tá? Por um lado, isso é bom, né? Porque aí vocês já terão
praticamente mastigado todo aquele conteúdo e só aí terão apenas que realizar a tarefa, tá? Que nem sempre será pontuada. Outro aspecto que acabou de acontecer aqui, né? Alguns materiais não estão lá direto na plataforma, mas eles estão anexados na tarefa. Então, mesmo que a tarefa não tenha pontuação, é interessante que vocês acessem a tarefa, mesmo que vocês não a realizem, né, já que não vai ter pontuação naquela semana, mas vocês terão um material lá para olhar, tá bom? Muito bem. Então, basicamente, o nosso semestre será assim: características do movimento, discussão do movimento, o que é que aconteceu, o contexto histórico, quais eram os fatos mais importantes que estavam ocorrendo naquele momento, por que estavam ocorrendo, tá? E trabalhar as obras. Muito bem. Neste início, isso não vai acontecer, tá? Mas, muito rapidamente, pois não, muito rapidamente, nós vamos começar os nossos seminários. Por que seminários? Bem, na minha concepção, não adianta você ter acesso ou conhecer uma obra daquele movimento, tá? Até porque vocês vão verificar lá no plano que, com exceção dos 2 primeiros momentos, os outros não têm uma obra só, nenhuma 2 obras, são muitas obras. Então, qual é a proposta? Eu escolhi as principais de cada momento, tá? Com a exceção dos 2 primeiros momentos, que é o período colonial e o período pós-independência. Nós vamos já conversar sobre isso. Os outros, eu escolhi os principais autores e as principais obras, e nós vamos trabalhar essas obras. Como nós não temos tempo para trabalhar uma obra em cada aula, a proposta é vocês criarem grupos, tá? Eu não sei exatamente quantos vocês são nesse momento, mas vocês podem fazer duplas ou grupos de no máximo 3 pessoas. E aí nós vamos estabelecer para cada grupo uma obra. E este grupo vai socializar essa obra com o restante dos colegas, tá? Esse trabalho, ele merece pontuação lá na plataforma, como vocês vão ver. Vai aparecer, uma semana lá, vai aparecer uma tarefa com o seminário, para que ele seja postado, e uma outra tarefa para os grupos que não estiverem fazendo seminário naquela semana, tá? Então, por exemplo, elas são uma dupla. Aí, essa semana é o seminário delas. Elas vão postar o seminário e eles lá, que não têm seminário, vão realizar uma outra tarefa qualquer que estará especificada lá na plataforma. Dessa maneira, nós vamos cobrir o maior número possível de obras. Bem, aí vocês vão me dizer assim, pô, mas eu vou ter que ler a obra em inglês original, aquele inglês de 700 mil anos atrás, que ninguém compreende, é difícil. Não. O seminário de vocês, ele tem 3 aspectos, tá? Principais. Esses aspectos são a trama, os personagens principais
e a releitura. Então, vamos falar sobre cada um deles, tá? Vamos falar sobre cada um deles. Bem, a trama é vocês dizerem qual é o enredo daquela história, tá? Qual é o enredo daquela história? Personagens principais, vocês sabem que muitas obras têm 30 personagens. Não é para vocês falarem de cada um desses personagens, porque senão a lista é imensa. Vocês precisam identificar lá na obra os 2 ou 3 personagens em volta dos quais a obra acontece, a história acontece, tá? Então basta 2 ou 3 personagens principais e pronto, tá? E o que é esta releitura? Quem sabe me dizer o que é esta releitura? Pronto, mas de que forma? Quando a gente fala em releitura, você precisa atualizar a obra, tá? Vocês sabem que isso é um preceito da teoria da recepção. Então, quando eu leio uma obra, eu me identifico com ela. E como é que eu me identifico com ela? Então, é a roupa que o personagem usa, que eu digo, olha, é parecida com a minha, tá? É o esporte, é o hobby que o personagem tem, tá? É o contexto da obra. Diz, olha, hoje em dia, se essa obra fosse escrita hoje, isso aqui seria Mosqueiro, isso aqui seria Salinas, isso aqui seria a prisão a penitenciária de Americano. Então, essa releitura significa você escolher elementos da obra e identificar esses elementos no contexto de hoje, no contexto social, cultural, histórico, o contexto que você quiser, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que você estivesse lendo The Great Gatsby, O Grande Gatsby. Vamos imaginar. Então, será que hoje em dia eu tenho alguém, existe algum personagem, alguma pessoa, algum elemento vivo que seja parecido com o Grande Gatsby? Eu acho que sim. Aquele contexto, né, em que ele vivia, né, aquele esbanjamento, aquelas coisas todas que ele gastava o dinheiro dele, aquelas festas, aquelas coisas todas, será que existe hoje em dia? Aí é claro que isso depende da interpretação do grupo. Então aqui nessa releitura não vai existir uma resposta absolutamente correta, tá? É a interpretação do grupo. E que nós vamos, então, debater na hora que o seminário for apresentado ou postado, tá? Isso é que é releitura. Não, não é você dizer assim, olha, fizeram um filme, o nome do filme foi tal filme. Olha, aquela atriz aquela cantora fez uma música que foi trilha do filme. Isso não é releitura, tá? São expressões literárias diferentes daquela obra em determinado momento. Não é isso que eu quero, tá? Eu quero que você atualize. Então, por exemplo, deixa eu pensar. Diga. Pois não. Hum.
Tudo bem, aí você pode associar o filme à sua releitura, ou à sua interpretação de releitura. Pode falar. Que conta a história da obra, naquela versão, naquela interpretação. Pronto, aí só que na hora que você mencionar isso, você tem que dizer isso que você está me dizendo agora. E aí você tem que dizer por quê que isso foi, que você está afirmando que o filme fez isso, entendeu? É, então, vocês não vão precisar necessariamente ler a obra toda, tá? Para realizar os seminários e para poder socializar as principais características, os principais pontos das obras, vocês vão poder usar as sinopses, tá? Os artigos que foram escritos para fazer comentários sobre a obra. Então, por exemplo, Romeu e Julieta, tá? Hamlet. Vocês não vão ler o original em inglês, que não tem porquê, tá? Nem vocês vão passar uns 2 anos lendo, e não é o que a gente quer. Então você vai ler um resumo da obra, tá? E vai explanar essa obra. E aquilo que eu achar que precisa de complementação, aí então eu vou complementar, tá? Diga, Antônio. Excelente releitura, tá? Vocês entenderam? Vocês estão ouvindo o que ele está dizendo, né? Então, olha, isso é, isso é atualíssimo. É o Romeu e Julieta com atores negros. Tá claro isso para vocês? Muito bem. Então, olha só. Na próxima semana, eu já gostaria que vocês me passassem os grupos, tá? Vocês conversem lá no grupo de Zap de vocês, tentem formar os grupos. Por quê? Porque a gente precisa saber quantos grupos vão ter para cada quantas obras. Então, vamos dizer, eu tenho 10 obras lá, mas eu só tenho 5 grupos. Isso significa que a gente vai dobrar seminários nas obras, certo? Entenderam? Da mesma forma que pode acontecer de ter 10 obras, 12 grupos. Então, aí nós vamos ter que estabelecer outras obras para os grupos que não terão obras já lá especificadas no plano de ensino, tá? Então, a gente pode ter que fazer algum tipo de ajuste, ok? Então, vocês, por favor, conversem, né, lá no grupo de vocês, formem duplas ou trios. Família, não. Então, no máximo, trios, tá? Porque senão, gente, dá confusão, tá? Eu já venho tendo essa experiência, e aí se o grupo passa de 3 pessoas, e vocês não queiram saber, é uma confusão daquelas, tá? Um pensa uma coisa, o outro pensa outra, o outro quer outra, o outro acha outra, o outro pensa outra, o outro entendeu de um jeito, o outro de outro, o que é absolutamente natural, tá? Vocês sabem, vou repetir de novo, pela teoria da recepção, nós temos repertórios diferentes, conhecimento de mundo diferente, experiências diferentes. Aí um achou que a roupa não é isso, o outro achou que é, o outro também pensa diferente. Aí, se são se 3 cabeças já dá uma certa discussão, vocês imaginem 6. Aí a coisa desanda, tá? Então, duplas ou trios, e aí a gente vai procurar trabalhar essas obras e esses seminários, tá? E eu vou reiterar, pode ser que lá na plataforma vocês encontrem uma coisa que nós já fizemos,
no andar das nossas aulas, tá? Não se surpreendam, porque, como lá é semana, e aqui a gente terá 2 aulas, a gente pode ser que o conteúdo ande um pouco na frente aqui do que lá na plataforma. Mas o que vale para a avaliação é o que está lá na plataforma. Muito bem. Então, é isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, tá dando para vocês verem ali aquele slide, tá? Se eu cliquei, eu cliquei. Foi. E aí eu tentei apresentar e ele não apresentou. Entendeu? Ó, quer ver? Não, mas não. Bom, vocês vão ter esse material lá na plataforma, como eu acabei de dizer, tá? Então depois vocês poderão olhar o material com calma lá, certo? E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me façam, tá? É porque, na verdade, a gente teria que ter feito a apresentação com uma janela, entendeu? Aí, bom, deixa eu ver. Melhorou? Tá. Olha só. É, deixa eu fazer uma pergunta para a gente poder começar a nossa conversa. O que aconteceu no Brasil quando descobriram o Brasil? Vocês lembram? Vocês sabem quem descobriu o Brasil, né? Mas o que era que existia no Brasil quando, quando as 3 caravelas do Cabral chegaram aqui? O que foi que eles encontraram? Índios. Muito bem, os indígenas. Aí eu pergunto para vocês, os índios, na opinião de vocês, tinham alguma literatura escrita? Não. Eles sequer eram alfabetizados, né, catequizados. Eles não tinham produção. Mas eles tinham o quê? A fala. Eles tinham as histórias, né, as narrativas, os contos, aquelas coisas que passavam através das gerações. Muito bem. E o que era o Brasil naquele momento? Quando eles chegaram aqui, os portugueses, né, desembarcaram, aquela coisa toda, o Brasil passou a ser o quê? Colônia de Portugal. O que é que a gente imagina? Toda a literatura de uma época colonial é influenciada por quem? Pela coroa, né? Por aquele que explora a colônia. Por quê? Porque o quê? Sim, mas a imposição, ela é relacionada a quê? Sim, mas como ela se reflete lá? Costumes, vestimenta, religião, idioma, po, po, política, né? Política, certo? Se eu tenho um explorador e tenho um explorado, o explorado só vai fazer aquilo que o explorador quiser ou mandar, certo? E aí vocês lembram, né? Olha, nós tivemos pau-brasil, não foi? Que, que a colônia levava tudo, né? E aí a gente ainda tinha que pagar imposto por causa disso, né? Por causa da exploração do pau-brasil, certo? Então era como se o Brasil existisse, tá? Mas não vivesse.
Quem vivia era o império. Então, tudo aquilo, até mesmo quando os índios foram catequizados, né? Os primeiros escritos foram religiosos e políticos, tá? Então vocês lembram, né, que Cabral escreveu aquela carta, não foi? Depois o padre Vieira fez aqueles sermões, né, aquela coisa que virou obra literária, certo? Então, o que eu quero que vocês compreendam, e por que eu estou falando nisso? Porque a história dos Estados Unidos é muito parecida com isso, com uma diferença, tá? Qual é a diferença? Que isso não foi uma descoberta, como os portugueses fizeram lá com o Brasil. A América, ela já tinha sido descoberta, né, por Cristóvão Colombo. Aí, o que aconteceu? As coisas estavam difíceis na Europa. Não tinha muito trabalho, não tinha terra para viver, certo? Não havia muita produção agrícola, vamos dizer assim. Então, as coisas iam se complicando. Aí, o que é que os reis fizeram? Olha, comecem a ir lá para aquela nova terra. Tem uma nova terra, tem um novo mundo lá. Tem terra lá para dar e vender. Vocês chegam lá, se estabeleçam numa terra qualquer, né? E aí vocês vão se submeter aos nossos preceitos, né? Às nossas ordens e tudo mais, mas vão explorar lá a terra. E aí veio gente da França, veio gente da Espanha, veio gente da Inglaterra mesmo, tá? E como os ingleses, naquele momento, tinham um poderio maior, eles dominaram a exploração do Novo Mundo. Eles foram estabelecendo colônias, tá? Tanto ao norte quanto ao sul, certo? Sendo que no sul eles tinham a característica do trabalho escravo, quer dizer, eles achavam, né, ou concordavam que os escravos tinham que trabalhar, certo? E aí começou a vir gente da África, os próprios índios, né, que foram ensinando como trabalhar a terra, certo? Porque eles sabiam, né, como cultivar a terra de forma primitiva, mas sabiam. Então, o que é que começou a acontecer? A Europa, especialmente a Inglaterra, começou a se estabelecer nos Estados Unidos e a formar essas colônias, tá? Certo? Que vocês estão vendo aí no mapa e que não quer na aqui, 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 lá em cima aqui, aqui, uai. Ah, entendi. Mas aí o pessoal tá vendo lá? Tá. Bom, tá escuro, né? Não sei se está dando para vocês lerem, tá? Mas esses slides, eles estão contando um pouco da história da formação dessas 13 colônias, tá? Americanas. Elas foram 13 colônias, certo? Então, eu não vou me deter em todos esses slides, porque, como eu disse, vocês têm lá o material na plataforma, tá? Eu quero apenas desenhar esse retrato para que vocês possam entender o que aconteceu. Então, eles vieram e formaram as colônias, tá? Formaram as colônias, certo? E essas colônias, olha,
elas eram, né, governadas pelo governo da Inglaterra. Então, o Brasil era Brasil, Portugal. Lá nós tínhamos os Estados Unidos, as 13 colônias e a Inglaterra. Então, observem bem o seguinte: o que foi que aconteceu no Brasil depois de um certo tempo? Passaram-se vários anos, né? O Brasil sendo explorado por Portugal. E aí, o que foi que aconteceu depois de um certo tempo? Um tempo razoável. O Brasil foi descoberto em 1500. Lá pelos anos 1800 e alguma coisa, né? As pessoas começaram a. Pronto. É claro, né? Ninguém é explorado a vida inteira sem reagir, certo? Então, nós tínhamos 13 colônias, tá? Imaginem, o Brasil era um só. Lá nós tínhamos 13 colônias. A bom pagar imposto, certo? A bom ter que obedecer às questões e os princípios religiosos, né? Do pessoal ou de algumas pessoas que vieram se estabelecer aqui, tá? Então, vocês vão ouvir, por exemplo, que nós vamos falar aqui sobre os puritanos. E os puritanos nada mais eram do que pessoas que vieram da Europa com a ideia de que a religião era a purificação de todos os males, tá? E aí começaram a exigir em determinada colônia que as pessoas obedecessem essas condições, esses preceitos. Muito bem, mas a gente vai voltar a falar nisso. Bem, então, as colônias são exploradas, tá? Elas produzem, mas não podem comercializar. Tem que mandar tudo para lá, para a coroa. Ainda tem que pagar o imposto por estar produzindo coisas na terra, né? Naquela terra. Porque a terra não era deles, supostamente. Isso leva as pessoas a que estado? Ao estado de revolta. E aí é claro que apareceram alguns homens influentes, tá? Que acabaram por dizer assim, olha, tudo bem, vocês não tinham trabalho na Europa, vocês não tinham terra para morar, vocês vieram para cá, nós viemos, né? Nos estabelecemos aqui, mas agora já está na hora de nós termos a nossa própria vida. Então, muitos desses colonos, né, se movimentaram de um pedaço da terra para outro em busca de riqueza, né? Uns foram lá para o leste porque diziam que lá tinha muito ouro, né? Vocês lembram daquela tal de corrida do ouro, né? Lá na Califórnia, São Francisco. Então as pessoas se movimentaram. Vocês lembram que aqui no Brasil nós tivemos as bandeiras, né? Então aquelas pessoas iam em busca de novas chances, novas oportunidades. A mesma coisa aconteceu aqui. Então, no início, as colônias eram pequenas colônias. Depois, elas se movimentaram um pouco e se tornaram maiores, tá? Mas a situação era absolutamente semelhante, certo? Aí, o que era que nós tínhamos de literatura possível neste momento colonial? Bom, eu vou tirar aqui, né, esse... E agora? Fecha aqui, né? Pronto, agora eu tenho que apresentar outra coisa. Como é?
Pois é, mas ainda agora eu tentei abrir e ele não apresentou, né? Cadê? Eu acho que eu não vou mostrar esse aqui. Eu vou mostrar um outro que está melhor. Eu vou fechar isso aqui. Vamos ver se esse fica melhor. É. Vou tentar, né? Vou tentar. Vou baixar aqui. Deixa eu aumentar. Ele está aberto, né? Então vamos lá. É aqui. Uma janela. Foi? A tela inteira. Estou te dizendo que não aparece? Ele está aberto aqui, mas não aparece, ó. Tá vendo? Eu vou tentar assim. Agora. Bom, então olha só. A situação, o contexto, muito semelhante ao do Brasil. Então, o que é que nós tínhamos de literatura naquele momento, tá? Nós tínhamos, ó, panfletos, certo? Sobre os benefícios das colônias. Então, o que era que nós tínhamos? Pessoas que defendiam a coroa e pessoas que estavam alfinetando as pessoas para acordar, vamos dizer assim, para dizer, olha, a gente não pode ser escravo para o resto da vida, nós não podemos trabalhar só para a coroa, porque vocês sabem, por exemplo, eu produzo banana, mas eu sou colonizado por X. Então eu só posso vender a minha banana para aquele X. Aí eu vendo por R$ 2 e o X vai vender para os outros por 50. É a exploração, como foi a exploração do pau-brasil, por exemplo. Então, tudo que a colônia, tudo que as colônias produziam, tinha que ser obrigatoriamente vendido, comercializado com a coroa, pelo preço que eles quisessem, além dos impostos. Então, é claro que isso foi começando a causar uma certa insatisfação nas colônias. E alguns homens, né, talvez mais letrados, mais antenados, vamos dizer assim, começaram a dizer, olha, isso não está certo, isso está errado. Vamos lutar, vamos reagir. E daí, então, nós vamos chegar à independência dos Estados Unidos. Houve guerras, né, como vocês sabem, tá? Houve uma guerra entre o Norte e o Sul, porque o Sul queria manter escravos e o Norte queria libertar os escravos, mas as colônias, alguns homens das colônias começaram a lutar contra essa exploração. Mas naquele período, o que nós tínhamos era panfletos sobre as colônias, né? Jornais que as pessoas tinham para dar notícias sobre as colônias, né? E os escritos religiosos, tá? Porque a situação, como eu disse, era muito semelhante à do Brasil, e os escritos políticos. Então, olha só, no início, a literatura americana não tinha nada escrito, eram só as narrativas dos índios, os contos que os índios contavam, tá? O que havia de literatura
quando as colônias se formaram, não era escrita, era toda falada, tá? Eram as histórias que os grandes caçadores contavam, tá? Vocês lembram da Pocahontas? A Pocahontas era uma índia lindíssima que se apaixonou por um colonizador que caiu do céu, né? Ou de uma cachoeira, ou de um barco, seja lá o que for. Então, essa era a literatura, né? A literatura dos contos, das narrativas, das aventuras, logo no início. Então, não havia nada escrito, certo? E o que era? Qual era o tipo de literatura que nós tínhamos ali, nesse início? Era a literatura épica. Por quê? Porque eram narrativas de aventuras, tá? Então, olha, eu matei não sei quem, eu cacei não sei o que mais, eu viajei por não sei quantas terras. Então, eram aventuras épicas, tá? Com o passar do tempo, as colônias se estabeleceram melhor e aí então começaram a surgir as primeiras obras literárias escritas e que eram religiosas, porque, claro, né, os habitantes precisavam ter uma religião, ou já tinham uma religião e precisavam manter essa religião, e os escritos políticos. Por que políticos? Porque havia uma série de pessoas que diziam assim: olha, está na hora da gente reagir, vamos nos libertar. E aí começaram a aparecer algumas pessoas muito influentes nas colônias, tá? Pessoas que, pelo maior conhecimento, pela maior cultura, né, ou pela forma de pensar, começaram a influenciar outros membros das colônias. Duas dessas figuras vocês estão vendo aí no slide, tá? Foi o Benjamin Franklin e o Thomas Paine. Esse cidadão aí, Thomas Paine, ele foi autor de uma das principais obras consideradas da literatura no período colonial e que se chamou Common Sense, que é uma obra que nós vamos discutir aqui e que vocês vão trabalhar lá na plataforma na semana que vem, tá? Então, hoje e amanhã nós vamos falar sobre esse primeiro período ali, que é o período colonial, tá? Vocês estão vendo quais foram as características principais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês lembrarem do Brasil, porque o contexto é semelhante, tá? É bem semelhante, aliás. Então, essas são as características, são os panfletos com notícias das colônias, os jornais, os escritos religiosos. Pode falar. Foram as pessoas que vieram da Europa e se estabeleceram. Não, então, mas esses colonos, você tem que ter isso bem, bem claro aqui, tá? Esses colonos foram aqueles
que vieram da Europa. E lá na Europa, essa Bíblia que... Oi? Sim, provavelmente é essa observação, tá? Bom, então, gente, era isso. Esse era o panorama lá do período colonial. Mas, como eu disse, essas pessoas começaram a se questionar. Pô, isso está certo, né? Será que a gente não pode produzir os nossos bens e comercializar entre nós? Será que nós não podemos estabelecer o nosso próprio preço, né? Nós não podemos estabelecer as nossas próprias alíquotas de impostos. Então eles começaram a se fazer esse questionamento, tá? E aí, alguns desses homens começaram a produzir questionamentos. E quando eu digo produzir, significa, por exemplo, pegar o jornal e escrever um artigo, um editorial qualquer, tá? Alfinetando os que não queriam pensar nisso. Porque, claro, tinham aqueles que... Muito bem. Aí este cidadão que vocês estão vendo aí, chamado Thomas Paine, resolveu, então, escrever aquilo que é hoje considerada a obra mais importante de literatura do período colonial. Muito bem. E o nome dessa obra, olha, é Common Sense. O que é que significa Common Sense? Desculpa? Senso comum. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Você concorda? Senso comum, né? Common sense. Mas também essa expressão aí significa bom senso. E são duas coisas diferentes. Então, naquele momento, tá? No território inglês, né, das colônias americanas, o que é que havia? Havia um grupo que tinha senso comum. Qual era o senso comum? Senso comum é aquilo que todos pensam, né, de maneira mais ou menos igual. Isso é o senso comum, né, o lugar comum. Que naquele momento, ou naquela hora, né, era a ideia de que deveria acontecer a independência. Todo mundo achava que isso era importante, que as colônias se tornassem independentes. Esse era o senso comum. Aí o Thomas Paine, nessa obra, né, dele, disse assim, tá bom, tá certo. Todo mundo concorda com isso, né? Ninguém quer ficar prisioneiro para o resto da vida. Mas vocês não podem esquecer que se nós nos tornarmos independentes, nós vamos ter que criar as nossas próprias leis. Vai começar a surgir uma série de problemas inerentes à formação de uma sociedade. Tá ótimo, vamos ser independentes. Mas é preciso fazer isso com bom senso. Então, havia um senso comum.
tá? Que é a expressão common sense. Todos queriam a independência. Todos achavam que era importante que a independência acontecesse. Porém, havia alguns desses homens, tá? Que queriam chamar a atenção para o fato de que quando você se torna independente, você também precisa enfrentar os próprios problemas. Você não vai mais ter apoio da coroa. Você vai ser autônomo. Autonomia. Independência significa autonomia financeira, social, religiosa. Só que isso não pode ser assim, vamos nos libertar. Aí o cara bate a porta de casa, vai embora da casa, né? Ó, vou me libertar, tchau para vocês. Ele vai precisar lembrar que na hora que ele fizer isso, não vai mais ter comida feita pelos pais, né? Não vai ter apoio mais dos pais, apoio logístico que eu estou falando. Então é a mesma situação, tá? Você quer ser independente, tá ótimo, é bom isso, né? É uma coisa que vai lhe trazer uma série de vantagens. Mas você também precisa saber e lembrar, né, no teu bom senso, que você precisa ter cuidados para se tornar independente. Olá, boa tarde, tá? Então é a mesma situação aqui. Então o Thomas Paine disse assim, olha, calma lá. Para nós declararmos independência, tá? Nós precisamos nos estruturar para isso. Nós precisamos ter consciência de que nós vamos precisar dessa logística. Então, nós precisamos criar uma lei, nós precisamos estabelecer um conjunto de normas, né, que vão reger a nossa vida em sociedade. Você não pode simplesmente dizer assim, ó, agora tá aí, cada um pode fazer o que bem entender. Não. Nós temos uma individualidade, mas nós vivemos em sociedade. Então nós temos que ter regras. E aí era aquele cabo de guerra, né? Ó, bora fazer logo a independência, bora logo gritar vida ou morte lá no Riacho Ipiranga, tá? E lá do outro lado, ó, não, calma, vamos pensar um pouco, vamos estabelecer, vamos nos estruturar, vamos pensar de que maneira nós vamos fazer isso. Vamos pensar nos princípios que vão reger essa sociedade. Esse era o contexto, tá, dos Estados Unidos naquele momento. Então, o primeiro momento literário americano que nós consideramos como tal é o que nós chamamos de período colonial, tá? Onde houve a formação das colônias e, vamos dizer assim, dominaram o pedaço, né? E, a partir daí, uma série de explorações, tá? Uma série de atitudes de exploração que começaram a ser questionadas por aqueles que tinham, vamos dizer assim, um conteúdo melhor, né? Uma visão mais aberta, né? E aí essas pessoas começaram a alfinetar os outros, em especial o Benjamin Franklin, que vocês conhecem, né? O Tom, tá certo, vamos nos libertar. Esse é o senso comum, todo mundo concorda que isso deve ser feito, mas isso deve ser feito com bom senso.
Então, os estudiosos, tá, costumam dizer que essa obra recebeu este título porque o Thomas Paine queria realmente que as pessoas se questionassem: de que lado eu estou? Do senso comum ou do bom senso? Então, o common sense significa, na visão literária, o senso comum e o bom senso. Então, se nós tivéssemos que colocar um título em português para essa obra, seria O Senso Comum e o Bom Senso. Então, este título aí, ele teria as duas traduções, vamos dizer assim. Ele significa essas duas coisas. Então, lá na plataforma, não nessa semana, tá? Mas na próxima semana, vocês vão ver essa obra lá, tá? Desculpa, um resumo dessa obra, para que vocês leiam e façam lá uma análise exatamente nos termos em que eu estou aqui discutindo com vocês. E é muito evidente, né? Uma coisa natural, como eu já disse para vocês, certo? Ninguém quer ser escravo para sempre, certo? Ninguém quer ser oprimido para sempre. Chega uma hora em que você chuta o balde, como se diz, né? Ok? Só que você precisa chutar o balde de tal forma que esse balde não vá bater na cabeça de outra pessoa que está ali na frente. Então é mais ou menos aí que nós temos as características, o cenário, tá? E o contexto histórico, cultural e social da época ou do momento conhecido como período colonial da literatura americana. É claro que vocês já devem estar aí imaginando qual vai ser o desfecho disso, né? Qual vai ser o desfecho, na opinião de vocês? A independência. Só que vai ser uma independência que não vai ser igual à independência do Brasil, tá? Não vai ser aquela coisa de, ó, vamos fazer isso na marra. Olha, violentaram a imperatriz, aí o imperador vai lá e diz, independência ou morte. Não é assim que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Então vejam que todo o chão está sendo sedimentado para que a independência americana aconteça de maneira equilibrada. Então, haviam desavenças, haviam pensamentos opostos, tá? Porém, havia o pensamento comum, a importância de se tornar independentes. E havia o pensamento de dizer, tudo bem, mas isso tem que ser feito com equilíbrio, com bom senso. Então, daí porque essa produção do Thomas Paine se tornou o principal, a principal ação literária, considerada a principal ação literária daquele período, tá? Alguma pergunta? Não? Ficou claro isso, gente? Aqui. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês o outro material, tá? Se eu conseguir, né? Claro. Pelo jeito, eu não vou conseguir.
Não. Bom, acho que ele não vai aparecer. Ele deveria aparecer aqui, né? Mas ele não está aparecendo. Bom, o que eu vou fazer? Lá na plataforma, na atividade de vocês, já tem esse primeiro conjunto de slides que eu mostrei aqui sobre as 13 colônias, tá? Esse material está dentro da atividade, certo? Então, vocês só vão conseguir acessar esse material se abrirem a atividade. Então, é um arquivo que está anexado na atividade. Os outros dois materiais, tá? Que são os materiais de aula que eu vou começar a discutir com vocês, como eu comecei hoje, eu vou colocar lá na plataforma para vocês terem acesso a esse material, tá? Então, nós vamos discutir esse material hoje e amanhã. Então, o período colonial é isso, tá? Vocês têm esse panorama e essa obra, que vai ser objeto de análise de vocês somente na próxima semana, lá na plataforma. Mas eu vou disponibilizar esses 3 conjuntos aí de material para vocês irem olhando até que a gente passe para um novo material, tá? E amanhã, então, nós já vamos falar sobre o período da independência, ou seja, o que eles chamam de período pós-colonial ou pós-independência, tá? E aí nós temos uma obra também apenas para discutir, certo? Que vai ser objeto da análise de vocês mais lá na frente na plataforma, tá? Então aqui, aí vocês acompanhem lá pelo plano de ensino, tá? Na primeira aula, nós teríamos isso. Amanhã a gente vai falar sobre o período pós-colonial, tá? É o tempo que vocês dão uma olhadinha lá no material para ver se vocês querem, de repente, amanhã fazer alguma pergunta antes de nós passarmos para o próximo ponto. E na próxima terça-feira, eu gostaria que vocês me passassem os nomes dos membros do grupo de cada um de vocês, tá? Ok? 2 ou 3 no máximo, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá todo mundo beleza, né? Posso fazer algumas perguntas para vocês? Eu, hein? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui de novo. Só para vocês poderem saber o que é que vocês vão ver lá, tá? Bom, olha, esse material eu também vou disponibilizar lá para vocês, tá? Eu não estou compartilhando ele aqui, mas deixa eu tentar. Já está aqui.
Não. Tá. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, tá? Aqui na plataforma, na videoaula. Oi. Eu não entendo. Não entendo. Por que que ele não quer fazer a apresentação do material? Bom, então, esse material aí, ele é um resumo também, uma espécie de sinopse, tá? De alguns instantes, certo? Da literatura. Então, na verdade, vocês vão ter 3 materiais que giram em torno do mesmo ponto, mas são materiais diferentes, tá? Ó, então, vamos pensar aqui, eu vou disponibilizar isso lá na plataforma para vocês, tá? Ó, então, vocês estão vendo que aqui nesse, ele está estabelecendo períodos, tá? Mas é como eu disse, não se atenham a esses números, porque vocês podem encontrar números diferentes em outros materiais, tá? Então, é o que ele chama aí de literatura da era nativa, né, americana nativa, é o período colonial, tá? Que ele chama nativa porque não só eram as narrativas épicas dos índios e dos caçadores, mas não havia produção literária, vamos dizer assim, identitária, né, específica, tá? Então, ó, olha lá, o que diz lá em cima, na primeira linha, olha, movimento baseado grandemente na tradição oral. Vocês lembram é, da história do Dia de Ação de Graças? Vocês conhecem essa história do Thanksgiving? Como foi que aconteceu? O que era? Por que Thanksgiving? Por que Ação de Graças? Hum. Mas por que que eles ensinaram? É, pois é, mas o que que aconteceu antes disso? É, os colonos, eles passaram fome durante o inverno. Eles não conseguiram colher alimento suficiente para passar o inverno. E vocês sabem, durante o inverno não dá para plantar, certo? Especialmente milho, né? E trigo, que era o que eles cultivavam naquela época mais do que outras coisas. Aí se ferraram no primeiro inverno. Por quê? Porque eles não aceitaram, né, o ensinamento dos índios. Disse, não, a gente sabe plantar, a gente sempre planta. Se fumaram. Aí, depois dessa primeira experiência, eles então começaram a se aproximar dos índios e a aceitar que os índios ensinassem a como plantar de tal forma que se pudesse fazer a colheita antes do inverno e poder então sobreviver durante o inverno. E aí, naquele ano, foi uma colheita assim absurda, né? Conseguiram fazer uma colheita muito grande, passaram pelo inverno
sem problemas maiores, né? Conseguiram sobreviver durante o inverno. E aí, em agradecimento aos índios por esse ensinamento, né? Por essa troca de experiência, os colonos, então, né? Os peregrinos, como eles chamavam, né? Os pilgrims, resolveram, então, fazer um jantar, reunir os índios, os próprios colonos daquela região, e foi um banquete, né? Ofereceram alimentos feitos com a colheita, em agradecimento pela colheita que eles tiveram. E isso, então, ficou conhecido como Thanksgiving Dinner, ou Thanksgiving Night. E hoje em dia é um dos maiores feriados que os Estados Unidos celebram, tá? Então, é assim, é uma reverência à cultura daquela época, tá? Então, foi algo que marcou a vida das colônias daquela época, tá? E isso o que era? Era literatura, passada de índio para branco. Em vez de ser de índio para índio, né, de geração para geração, foi de índio para branco. E essa era a literatura que existia naquela época, tá? Narrativas, passagem de experiências, tá? Tradições. Então eu te ensino a fazer torta de, de milho, de trigo, sei lá do que, de maçã, e tu me dás um pedaço da torta quando tu fizeres a tua. Claro, né? Então, não havia literatura escrita até esse editorial do Thomas Paine, que foi relevante, tá? Claro que naquele momento do Thomas Paine já haviam outras coisas escritas, mas a dele foi a mais relevante, pela discussão que ele fez. E aí, olha o que nós temos aí, olha, histórias com E, tá? Não é com H, histórias, certo? Fábulas, lendas, tá? Contos, mitos, canções. Vocês sabem que os índios cantam, né? Certo? Canção da chuva, canção de não sei o quê, canção para Tupã. Isso era o que nós tínhamos naquele momento. É claro que alguns desses contos, fábulas, etc., lendas, foram depois, mais tarde, escritas. Pocahontas é uma dessas. Então, Pocahontas deve ter sido uma história contada por algum índio ou explorador, né? Caçador, e depois isso virou uma obra escrita, tá? Então, a gente poderia pensar que Pocahontas era uma obra deste período aí. Só que não foi escrita aí neste momento. Ela deve ter sido contada, tá? Mas ela só foi escrita bem mais tarde. Então, ela não está incluída aí. Mas é um exemplo disso que vocês estão vendo aí, ó. Tá? Então, ó, elas foram escritas para serem preservadas igual a que nós tivemos aqui. Algumas lendas, alguns contos, algumas coisas que os índios devem ter contado foram depois colocadas em alguns livros ou alguns contos, tá? Alguns romances, elas aparecem lá, aqui e acolá. Então, elas são escritas, tá? Mas não naquele momento. Por isso, elas não são consideradas literatura daquele período. Ó, elementos da natureza e a própria natureza são os aspectos mais relevantes daquele momento, tá? Então,
esse era o panorama. E essa era a produção literária daquela época. Tá? Então, não vão, pelo amor de Deus, dizer, como eu já tive exemplos, né? E o cara fez lá na avaliação uma análise, né, desse período aí e disse, na análise dele, que uma das obras literárias daquele momento, que podia ser considerada daquele momento, era a Bíblia. Que foi exatamente isso que o Antônio falou ali, né, mas não nessa direção. Então, eu tive aluno que disse, olha, uma obra literária do período colonial americano era a Bíblia. Aí já é um pouco demais, né? Claro. A gente pode pensar naquela direção ali que o Antônio fez o comentário ainda há pouco. Mas a Bíblia não é obra literária colonial americana. Talvez tenha pensado como você, né? É, mas sim, mas vê bem, é o que eu estou dizendo. Não era uma produção literária das colônias, entendeu? E aí a gente tem que pensar, quando a gente fala em literatura, a gente tem que pensar no território onde ela provavelmente é produzida, porque ali tem o contexto cultural, o contexto histórico, que pode até ser influenciado por coisas externas, mas acontece ali, tá? Isso, é claro, é uma discussão que pode se alongar aí muito, muito tempo, né? Mas não é o caso, tá? Mesmo que a Bíblia escrita em inglês ou traduzida para o inglês tenha surgido naqueles anos lá, ou naquelas décadas, ela não é uma produção literária das colônias americanas, tá? Então vocês tenham muito cuidado, porque essa discussão pode, na hora, ensejar alguma discussão de ponto, né? O cara quer ponto, eu não quero dar o ponto, enfim. Mas isso é claro que eu não vou perguntar isso para vocês, porque não tem razão de ser, né? Certo, senhores? Então, é isso. O primeiro momento literário americano é este, tá? Então, hoje à noite, ou provavelmente amanhã de manhã, eu vou colocar esse material lá na plataforma de vocês, que ele ainda não está lá, só o das 13 colônias que está lá na atividade, como eu já disse. Esses outros dois grupos aqui de slides eu vou disponibilizar hoje à noite, provavelmente amanhã de manhã, para vocês poderem ir lendo, né? E se quiserem fazer alguma pergunta, poderão fazer amanhã. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, Oi, pode falar. Você fala para mim e eu transmito aqui para todo mundo, tá bom? tá bom, é só uma dúvida. Essa Pode história que você fazer. estava essa história que você estava contando sobre o Thanksgiving vai estar em algum Uhum. dos slides? Não, não porque ele não é objeto das nossas discussões, tá? Porque como eu disse, isso aí não é o que a Rayana está perguntando, tá? Se essa história do Thanksgiving vai aparecer em algum dos slides. Neste caso, não, porque isso não é representativo de literatura daquele período, tá? Então, se vocês quiserem algum material que conte a história do Thanksgiving, eu posso mandar para o e-mail de algum de vocês, e aí vocês distribuem no grupo, tá certo, Rayana? Tá, professor, obrigada. De nada.
Mais alguma dúvida, gente? Não? Bem, então eu vou